Este programa é livre para todos os públicos. Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância. Olá, internauta, aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva, nesses tempos de pandemia, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Este nosso século será lembrado daqui a 1000 anos da mesma forma que a história nos recorda a peste negra ocorrida na Idade Média. Precisamos de um meio que nos ajude a enfrentar essa tormenta. Precisamos de um bom navegador, de um bom timoneiro e, principalmente, precisamos nos sentir protegidos ao longo dessa travessia. O veículo, o meio, a barca que nos leva a todos juntos como irmãos que somos, na verdade, é a Igreja. O navegador é o Espírito Santo e o timoneiro dessa barca é o Papa Francisco. E nós todos podemos nos sentir protegidos pelo amor de Deus que nos acolhe e se revela na pessoa do Filho, Jesus Cristo, que deixa conosco sua própria mãe, Maria Santíssima, como a deixou com João aos pés da cruz e com os seus discípulos mais próximos e queridos naquela sala no cenáculo, enquanto, unidos em oração, aguardavam a vinda do Espírito Santo, que é o condutor. Durante 2000 anos, a barca da Igreja, a barca de Pedro, que é a Igreja, enfrentou mares bravios e não sossebrou. Jesus sempre esteve junto de sua Igreja como havia prometido. Lemos isso em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Às vezes nós nos desesperamos porque os obstáculos parecem intransponíveis. Às vezes o embate das ondas nos leva ao medo porque não percebemos Jesus ao nosso lado. Temos a impressão que ele dorme, como pensaram os discípulos ao enfrentar aquela borrasca no mar da Galileia. Nossa fé então fraqueja e duvidamos. Mas Jesus está sempre ao nosso lado a nos dizer: não temais. Isso lemos em João 16:33. Referi-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. Não, no mundo haveis de ter tribulações. Coragem, eu venci o mundo. Como lemos, Jesus quer que tenhamos a paz nele, porque ele é o príncipe da paz, e isso está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 5, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E Jesus continua dizendo que no mundo nós sempre teremos tribulações, mas que devemos ter coragem. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor, da intimidação. É bom frisar que coragem não significa ausência do medo, e sim a ação apesar do medo. Não ter medo de nada nem sempre é sinal de coragem. Muitas vezes é imprudência, temeridade.
O contrário da coragem é tida normalmente como covardia. Jesus quer que tenhamos coragem e não medo, porque a coragem nos impulsiona a agir, contrária ao medo que nos paralisa. Em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, estava o tanque de Betesda, cujo significado é Casa de Misericórdia. Ao lado dele, ao lado desse tanque, um paralítico há 38 anos. Jesus o cura e lhe ordena: levanta-te, toma o teu leito e anda. Em seguida, a cura, Jesus lhe ordena. Jesus lhe dá um comando, determina uma ação. João não se detém a acompanhar os passos daquele que havia sido paralítico por tantos anos. Qual não deveria ter sido o seu espanto ao sentir que as suas pernas obedeciam ao seu pensamento, ao seu comando? Ainda tomou o seu leito, ou seja, teve forças não apenas para se levantar e andar, mas também para carregar a sua maca. Em uma outra ocasião, desta vez em Cafarnaum, Jesus cura outro paralítico que veio até ele trazido em uma padiola por amigos. Novamente Jesus cura a paralisia, mas antes perdoa os pecados daquele homem, porque o perdão é algo que não pode ser observado visualmente. Jesus, então, por causa da dúvida que pairava nas pessoas que estavam em volta dele, Jesus diz para ele, aquele paralítico, da mesma ordem que aquele um lá de Betesda: levanta-te, toma a tua maca e volta para casa. Temos isso em Mateus 9. Assim como Mateus, Marcos e Lucas também contaram essa passagem e não se ativeram a acompanhar os passos daquele que tinha sido paralítico e que voltou para casa carregando sua própria cama. Estas curas são verdadeiros milagres. Jesus as operou e opera ainda hoje na vida das pessoas para que elas não se sintam paralisadas pelo medo. É preciso coragem para viver a vida. É preciso coragem para vencer os medos que nos impedem de caminhar, de correr livremente em direção ao Pai. E este é um momento, este é um tempo próprio, caro internauta, para que nós nos voltemos para o nosso interior e nele procuremos as nossas paralisias, as coisas que nos impedem de seguir livremente como filhos e filhas de Deus rumo ao paraíso. Maria Madalena, ao se deparar com o sepulcro vazio naquele primeiro domingo de Páscoa, voltou correndo para contar a Pedro e João que o sepulcro estava vazio. Voltou correndo, diz o Evangelho, e não andando, voltou correndo. Ao ouvirem as palavras de Maria Madalena, Pedro e João foram correndo para o sepulcro e, vendo o sepulcro vazio e os panos dispostos em ordem, diz o Evangelho, viu e creu. João 20. Por isso, internauta, é preciso que nos desembaracemos do que nos prende, do que nos aprisiona, nos escraviza e paralisa. Lembremos que a palavra paralisar não significa apenas imobilização física, mas também o sentido de uma paralisia mental, uma paralisia no sentido de não progredir, de estacionar, de ficar escondido, parado. Não podemos parar. São Paulo testemunha, por ele, diz ele, por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo. Persigo o objetivo rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Filipenses.
nestes tempos difíceis, como falava no início, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, talvez nos sintamos presos, atados, paralisados, mas não devemos nos sentir assim. O mesmo Paulo escreveu a Timóteo, quando se encontrava nessa situação, preso, de não poder sair, viajar, pregar o Evangelho. Ele estava acorrentado por causa do Evangelho. E por isso ele escrevia a Timóteo: sofro e estou acorrentado como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está acorrentada. Ele, Paulo, estava fisicamente aprisionado, em cadeias, mas a palavra de Deus voava, a palavra de Deus prosseguia, evangelizando, anunciando o reino a todas as pessoas, através dos discípulos, através das suas cartas, enfim, através do testemunho de todos eles. Assim, dessa mesma forma, hoje nós estamos sofrendo essa restrição social, limitados em nosso campo de ação, mas não desanimemos. Graças a Pedro e Paulo e a tantos mártires, em 2000 anos, nós temos hoje a palavra de Deus livre a nos impulsionar. Que nada, então, nos impeça de pregar a palavra, de testemunhar que somos de Deus. Façamos, então, destes dias ocasião para nos aproximarmos ainda mais do Senhor, a viver uma espiritualidade talvez esquecida ou até sufocada pelo corre-corre dos tempos modernos ou pós-modernos. Aprendamos a louvar a Deus, não apenas nos momentos de festa e alegria, quando estamos com o coração leve. Façamos um breve intervalo, retornaremos já já. Aliceia Moda, roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas, do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas, vestindo você com elegância. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Dizíamos, antes do intervalo, que precisamos, apesar dos tempos difíceis que estamos vivendo, nós precisamos aprender a louvar a Deus e a orar com mais profundidade, não apenas quando nós estamos com o coração leve, quando tudo vai bem, mas também, principalmente, nos tempos difíceis.
Busquemos então essa maturidade espiritual nestes tempos de agora. Aprendamos a orar não apenas na saúde, mas também e principalmente na doença. São Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Por isso, nossos fardos devem ser suportados com alegria e nunca com desespero e tristeza. E, nesses tempos, as nossas orações, especialmente, devem subir aos céus como um incenso que tudo perfuma. Há uma poesia, uma oração de Santa Teresa d'Ávila, mística, santa e doutora da igreja, hein? Mística, santa e doutora da igreja, cujo refrão é: nada te turbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Só Deus basta. Esse poema foi musicado e alcançou notoriedade no canto da comunidade Taizé. Taizé é um movimento ecumênico que procura a unidade entre todos os cristãos. E o poema continua: eleva o pensamento ao céu, por nada te angusties, nada te turbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila encontrou o caminho para, mesmo na dor, extasiar-se diante do divino. Seus exercícios espirituais nos auxiliam para que nós nos aproximemos de Deus. A oração mental, a oração do silêncio, a união e o arrebatamento são caminhos, degraus que nos elevam, para junto do Pai. A humanidade se ressente dessa pandemia em todas as partes do mundo. O homem é um ser gregário, isto é, gosta de ter a companhia de outras pessoas. O homem é sociável, faz parte de uma grei, de um rebanho. E por questão de cuidado para conosco mesmo e de uns para com os outros, nós somos instados agora a nos isolarmos. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 12, estão as instruções aos discípulos para que não se deixem levar por vãs preocupações. No versículo 32 e 33, nós lemos: não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Por isso é que Santa Teresa d'Ávila dizia: quando estiver sem esperança e se sentir sozinho e triste, sem forças para continuar, quando você olhar para o alto, buscando um alívio e não souber o que fazer, nestes momentos, levante as suas mãos para o céu e reze ao Pai. Porque existem coisas na vida que não entendemos por que acontecem. Não entendemos porque são maiores que o nosso entendimento humano. Resta então a oração como refúgio e companhia, pois é na oração que falamos a Deus e nela Ele nos responde. Tenhamos fé, tenhamos fé. Certa vez,
uma região que padecia pela falta de chuvas, o padre daquela paróquia convidou os paroquianos que o acompanhassem ao alto do morro e lá, no alto do morro, fizessem um clamor, pedindo a Deus chuva para a terra, chuva para o plantio, chuva para a semente. Toda a comunidade acorreu prontamente, centenas de pessoas. O padre, ao observar aquela multidão, disse: como vamos orar sem fé? Se não acreditamos no íntimo do nosso coração que Deus proverá, nossa oração não passará de uma repetição monótona, de um amontoado de palavras que acabam por se perder do vento. E aí alguém interpelou o padre: mas padre, se nós estamos aqui é porque cremos. E o padre respondeu a eles: vocês vieram movidos pelo respeito humano, que é o respeito pelas coisas humanas colocadas acima do respeito pelas coisas de Deus. É a estima pelo homem e não a estima por Deus. O respeito divino, esse sim, nos coloca na presença de Deus, a quem devemos conhecer, a quem devemos amar e servir, porque é nosso Criador. Aí um outro paroquiano mais exasperado perguntou: mas como o Senhor pode saber disso? E o padre apontou: apenas um menino, aquele menino, trouxe guarda-chuvas. Só ele acreditou que a oração surtirá efeito e que teremos então essa chuva tão esperada. É essa fé, a fé desse garoto, que nós devemos ter. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, lá no versículo 1, está escrito: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Quando lemos os versos de Santa Teresa d'Ávila, verdadeira oração, fortalecemos nossa crença, nossa fé e nos apossamos do que é certo. Se Deus é por nós, quem estará contra nós? E mesmo que as ondas do mar da vida cresçam e se agigantem, nada temerei, porque o Senhor está comigo, como canta o salmista no Salmo 26. Finalizamos este programa de hoje. Nesse finalzinho, nesses últimos minutos que nos restam, vamos ver se é possível, pelo assessoramento da técnica deste programa, colocar ainda a música de Taizé, a oração de Santa Teresa d'Ávila. Permaneça ainda, internauta, um instante, com os versos, com a música, que ela penetre o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância.